Olá pessoal do canal do Direito Militar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Direito Militar no nosso canal do Direito Militar. Para quem não me conhece, o meu nome é Diógenes Gomes Vieira, sou advogado especialista em Direito Militar, eu fui militar do Comando da Aeronáutica por 18 anos, eu fui segundo sargento, sou palestrante, também sou professor de curso de pós-graduação em Direito Militar e sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. No vídeo de hoje, tema número 26, se refere à questão que está dentro do bate-papo, dentro dos quartéis, está sendo também discutida nas redes sociais, muito comentada, e também foi motivo de notícias em rádio e TV. Trata-se da questão dos comentários que têm ocorrido sobre a possibilidade de que o governo federal acabe com a pensão para os filhos e filhas de militares das Forças Armadas. No dia 5 de agosto de 2023, eu fiz uma live, eu tratei desse assunto e também sobre pensão de ex-combatente e a pensão militar propriamente dita de uma forma mais ampla, onde eu informei alguns conceitos básicos, foi praticamente uma aula sobre pensão militar das Forças Armadas e a pensão especial para o ex-combatente. Foi uma live muito longa, foi a primeira live do nosso canal, foram 5 horas de live, então eu preferi não deixar essa live gravada no YouTube, a fim de que dessa live de 5 horas eu pudesse fazer vídeos específicos sobre cada assunto falado nesta live de 5 horas. Então, no vídeo de hoje, tema 26, eu falarei especificadamente em relação a essa polêmica sobre a possibilidade de acabarem ou não com a pensão de filhos e filhas de militares. E eu iniciei esse tema extraindo dessa live, haja vista que mesmo eu tendo explicado, muito bem explicado, sobre essa questão dessa polêmica, sobre a possibilidade ou não de que os filhos e filhas de militares das Forças Armadas sejam prejudicados, caso haja alguma alteração legislativa na Lei 3.765 de 1960, que é a lei que trata da pensão militar nas Forças Armadas, eu decidi fazer um vídeo específico sobre isso. Então é por isso que estamos hoje aqui no tema 26. Então provavelmente você que está me assistindo, você se assistiu a minha live toda do dia 5, que eu acho difícil, porque foram 5 horas de live, tá? Muito das coisas que eu falarei hoje aqui, neste vídeo, eu falei durante a live. Mas seja muito bem-vindo se você for assistir novamente. Antes de começarmos ao estudo sobre o nosso tema, eu peço a você que está me assistindo, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva agora no canal. O fato de você se inscrever no canal, você vai estar ajudando o nosso canal do Direito Militar para que o YouTube entenda que ele tem relevância e com isso o YouTube vai mostrar os nossos vídeos para muito mais pessoas, principalmente para militares ou civis que têm interesse em assuntos militares. E você também vai estar sendo beneficiado, pois os vídeos que eu publicar na internet, no YouTube, as lives que eu programar para serem transmitidas ao vivo pelo YouTube, você vai ter facilidade de obter este comunicado pelo YouTube, principalmente se você clicar no sino após se inscrever. Clique no sino para receber todas as notificações. Então, todos os vídeos novos, todas as estreias de vídeos novos, todas as lives que eu programar, você vai receber. Então, você se inscrevendo, você vai estar ajudando a si próprio e ajudando o canal do Direito Militar. E eu aproveito e peço, se você gostar dessa live, dê o seu like, faça seu comentário. Você pode mandar dúvidas pelos comentários que eu irei responder assim que for possível. Então, novamente, seja muito bem-vindo. Então, vamos iniciar
o nosso estudo e eu vou iniciar com um slide. Durante o vídeo de hoje, durante o nosso estudo de hoje, eu apresentarei na tela alguns slides. A utilização de slides é a forma que eu uso para transmitir conhecimento jurídico para meus alunos do curso de pós-graduação em Direito Militar. Na verdade, o vídeo de hoje eu vou utilizar a mesma sistemática, a mesma técnica jurídica, técnica didática que eu utilizo quando eu dou aulas na pós-graduação em Direito Militar. Então, se você está me assistindo, eu sugiro que você assista até o final desse vídeo, pois você vai aprender muita coisa interessante na aula. E principalmente se você já é pensionista de militar das Forças Armadas, ou se você é um beneficiário com possibilidade de daqui a alguns anos ser pensionista militar, este vídeo é essencial para você, principalmente em relação a essa polêmica que tem sido difundida nas redes sociais e nos quartéis, na mídia e na TV, da possibilidade de que o governo federal acabe de vez com a pensão militar para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Então vão ser vários slides, e você acompanhando todos os slides, você vai sair do vídeo de hoje. Ao terminar o vídeo de hoje, você vai saber muito sobre pensão militar e você vai ter a resposta se realmente o governo federal vai prejudicar ou não filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Então vamos ao primeiro slide. Olá pessoal do canal do Direito Militar. Estão gostando deste vídeo? Temos uma novidade para vocês, nosso canal agora tem seu boné personalizado. Reserve agora o boné exclusivo do nosso canal do Direito Militar com nosso logotipo que é formado pelos brasões das 3 Forças Armadas. O logotipo representa nossa paixão pelas Forças Armadas e pelo direito militar. Faça a reserva para garantir o seu boné personalizado com um desconto especial de R$ 32,77 por apenas R$ 27,77. Para aproveitar essa oferta única, basta enviar um e-mail. Quando o boné estiver liberado para compra, enviaremos mensagem pelo seu e-mail. Demonstre o seu apoio ao nosso canal e faça parte dessa paixão. Agradecemos pelo interesse e aguardamos o seu e-mail. Nesse slide, vocês vão poder identificar as alterações ocorridas na legislação 3.765 de 1960 nos últimos 23 anos. A fim de que vocês tenham uma noção sobre a pensão militar. Porém, eu falarei hoje pensão militar específica para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Isso fique bem claro. Até o final do vídeo será sobre isso. Vocês estão vendo na tela que existem três textos, e todos artigo 7º, artigo 7º e artigo 7º. Esse, como está escrito aqui no slide, é um quadro comparativo em relação às filhas da pensão militar, que é em relação à pensão militar das Forças Armadas, ratificando Lei 3765 de 1960, que é a lei que trata da pensão militar nas Forças Armadas. O artigo 7º da Lei 3765 de 60, antes da medida provisória 2215-10 de 2001, ou com 1,5%, o texto dela e que se aplica aos seus beneficiários e aos dependentes e aos pensionistas que já recebem é esse artigo 7º do jeito que está aqui escrito. Então vamos lê-lo. Artigo 7º. A pensão militar defere-se na seguinte ordem. Inciso 2º. Aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos. Esse artigo 7º, conforme está aqui escrito nesse quadro vermelho, esse inciso 2º, ele se aplica em relação a beneficiários que o militar contribuinte da pensão militar, o pai e a mãe, militar das Forças Armadas, que faleceram antes da MP 2215-10 de 2001, ou aqueles que faleceram após essa medida provisória, mas que ficaram contribuindo com 1,5% a mais a título de contribuição para a pensão militar.
eu tenho um vídeo no nosso canal que eu explico muito bem sobre essa questão. É o vídeo sobre pensão militar, filhas solteiras ou casadas. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo, onde eu explico muito bem essa questão do 1,5%. Então, nesse quadro, o primeiro texto à esquerda, ele se refere à legislação vigente antes da MP ou a legislação vigente para o militar que passou a contribuir com 1,5% a mais, a título de contribuição da pensão militar. No texto do centro, do meio, esse artigo 7º e a linha D do inciso 1º é um texto que se refere ao seu teor, ao seu conteúdo, após a MP 2215-10 de 2001 ou sem 1,5% de contribuição a mais. Esse texto, ele é o texto em que essa medida provisória alterou a Lei 3765 de 1960 e foi a primeira grande distinção em relação ao texto original. Nesse artigo 7º, que vocês estão vendo no centro, modificado pela medida provisória, ele reduziu drasticamente a questão das condições dos requisitos para que o filho e a filha do militar das Forças Armadas pudesse vir a futuramente receber a pensão militar, em caso de falecimento do pai ou mãe militar. O artigo 7º diz o seguinte: a pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte na ordem de prioridade e condições a seguir. Inciso 1º. Primeira ordem de prioridade. A linha D de dado: filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade, se estudantes universitários ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Antes dessa medida provisória, o texto original, que está lá no lado esquerdo desse quadro, volto a ler. Inciso 2. Aos filhos de qualquer condição, exclusive maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos. É aqui que entra a questão das filhas. As filhas que recebem pensão vitalícia. Então, até a vigência da MP 2215-10 de 2001, o que estava valendo é que filhas, não importa se eram solteiras ou casadas, se tinham remuneração ou não, independente da idade, se tinha 21 anos ou se tinha 50, elas tinham e têm direito à pensão militar, caso o falecimento do contribuinte da pensão, por exemplo, seu pai ou mãe, ele tenha falecido na vigência da Lei 3765 de 60, antes da alteração da medida provisória de 2001, ou caso o falecimento tenha vindo depois, porém, o contribuinte, o militar, o pai e a mãe, estivesse contribuindo com 0,5%. Aí, nesse caso, a filha maior de idade, 40 anos, capaz, trabalhando, com a sua remuneração, ela tem direito à pensão. Quando veio a medida provisória 2215-10 de 2001, reduziu, que foi o que eu acabei de ler para vocês. Repetindo, filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade ser estudantes universitários ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Então, a medida provisória mudou para isso. Ela restringiu. Por exemplo, em relação às filhas. As filhas poderiam receber com qualquer idade, casado ou não, tendo remuneração ou não. Já quando veio a MP, houve uma redução em relação aos requisitos para ter direito. Ficou mais restrito, passando a ser o quê? Filhos ou filhas, ou enteados ou enteadas, até 21 anos de idade, para ser o quê? Pensionista, para poder ser considerado beneficiário da pensão militar. Ou até os 24 anos, se universitário ou universitária. Então, foi isso que a medida provisória fez. Porém, como eu já informei, caso o militar lá em 2000 para 2001 quisesse contribuir com mais 1,5%, ele manteria para si e para seus dependentes e beneficiários da pensão todos os benefícios que estavam previstos na Lei 3765 de 1960, sem
alteração pela MP de 2001. Fazendo uma pontuação, a MP 2215-10 de 2001, ela é uma medida provisória que ela teve origem numa medida provisória de 2000. Então, a de 2001, ela é apenas uma continuação da MP de 2000, pois foi em dezembro de 2000 que houve a alteração na Lei 3765 de 60 por essa MP. Continuando. E por que eu estou apresentando esse quadro comparativo para vocês? Para que vocês entendam como era a questão da pensão militar para filhos e filhas antes da MP e como é hoje, atualmente, estamos em agosto de 2023. Então, esse quadro comparativo é para isso, para que, após vocês entenderem essas alterações na lei em relação a filhos e filhas de militares das Forças Armadas, a gente possa ir para a questão dessa situação do governo federal poder ou não restringir mais ainda ou simplesmente acabar com a pensão para filho e filhas de militares das Forças Armadas. Por isso que é importante esse quadro comparativo para que vocês tenham uma noção básica inicial. Bom, então, em 2001, como eu mostrei, teve essa alteração. Os militares que entraram nas Forças Armadas após a MP, eles não tiveram opção de optar pelo 1,5%. Então, eles entraram já com a Lei 3765 de 60, valendo para eles com a MP de 2001. O artigo 7º, ele é bem claro em relação à idade, 21 anos até 24. Então, veio em 2019 a Lei 13.954, que fez alterações não só na Lei 3765 de 60, mas também na Lei 6880 de 1980, na Lei do Serviço Militar e em outras leis. Então, essa Lei 13.954 de 2009, ela, embora tenha modificado a Lei 3765 de 60, em relação à pensão militar, ela não fez nenhuma restrição. Ela apenas fez algumas alterações de ordem técnica no texto. Em relação à linha D, filhos e filhas, não houve nenhuma alteração, como vocês podem ver. Então, nesse quadro do texto do lado direito, abaixo do quadro vermelho, onde está escrito após a Lei 13.954 de 2019. O artigo 7º, ele se manteve, o teor, inciso 1º se manteve, e a linha D, como vocês percebem, está idêntica à alteração efetivada lá em 2000 para 2001 pela medida provisória. Então, não teve nenhuma alteração em relação a filhos e filhas por causa da Lei 3954 de 2019, e nem em relação aos outros demais beneficiários. Porém, como eu disse, eu não vou citar aqui o cônjuge, o neto, por exemplo, porque não é elementos para utilizar no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é sobre filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Então, como vocês percebem, de dezembro de 2000 até agosto de 2023, a única alteração que foi feita em relação a beneficiários, filhos e filhas, foi em relação à medida provisória. Da medida provisória até hoje, 2023, não teve mais nenhuma alteração. Certo? Aí o que aconteceu? No mês passado, em julho, começou a falação, os comentários, as polêmicas na mídia, na televisão, no rádio, nas redes sociais e dentro dos quartéis, por causa do fato de que o Senado Federal ele enviou para o presidente da República uma sugestão para que o governo federal ele analise essa questão da pensão para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. E aí continua essa polêmica. Eu fiz a live, mas obviamente o meu público que foi atingido pela live foi pequeno, e é por isso que é importante você se inscrever no canal, dar seu like, dar o seu comentário e divulgar o nosso canal do Direito Militar para outras pessoas. Pois, com certeza, muitas pessoas, muitas pensionistas e muitos beneficiários que poderão ser pensionistas, filhos e filhas, eles precisam
tomar conhecimento da realidade sobre essa polêmica, se é verdade ou não e o que pode ou não mudar. Até para que eles tenham paz de espírito. Na live do dia 5 de agosto de 2023, os internautas tiveram a oportunidade de, ao vivo, me fazer perguntas pelo chat, e após o término da live, muitas pensionistas me agradeceram porque agora estavam mais tranquilas, pois sabiam que não iam perder a pensão militar. Pois o que o pessoal costuma dizer é: o governo vai acabar com as pensões das filhas e dos filhos. Aí a filha pensionista, muitas vezes idosa, com 80, 90 anos, pessoas humildes, que inclusive não entendem praticamente nada do direito, ouve uma notícia dessa, no Facebook, no YouTube, no quartel, com um vizinho ou na família, na mídia ou na TV ou no rádio, ficam preocupadas, porque não entendem, são leigos. Então, o nosso canal do Direito Militar, ele tem esse objetivo, levar conhecimento para quem não entende sobre direito militar. E uma ressalva, muita gente, muitos profissionais do direito que se dizem entender de direito militar, a gente verifica que não é bem assim. Existem muitas questões muito complexas no direito militar e que nem todos os profissionais da área do direito entendem. Ou seja, os nossos vídeos, eles ajudam o leigo, que não é sequer formado em direito, e também ajuda quem já é formado em direito, mas que não tem conhecimento suficiente sobre o direito militar. Então eu faço mais esse apelo a você: se inscreva no canal, dê seu like, faça seu comentário e divulgue o nosso canal Direito Militar nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp, principalmente grupos de WhatsApp que tenham militares e pensionistas e beneficiários de militares das Forças Armadas. Então vamos dar continuidade. Então, em relação ao quadro comparativo, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, essas alterações. E agora nós vamos para o slide onde eu vou mostrar para vocês de onde surgiu essa polêmica de que o governo federal poderá acabar com a pensão para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Vamos ao segundo slide para vocês entenderem muito bem sobre o tema de hoje. Olá pessoal do canal do Direito Militar. Estão gostando deste vídeo? Está indo tudo bem até aqui? Estão entendendo as explicações do Dr. Diógenes Gomes Vieira? Então, conheçam mais vídeos disponíveis no nosso canal. Nossos vídeos são exclusivamente direcionados ao estudo do direito militar, sendo vídeos de excelentes conteúdos jurídicos sobre os mais diversos temas envolvendo as Forças Armadas e auxiliares. Temos vídeos sobre pensão militar, reforma, desvio de função, aumento salarial, concurso público militar, cota compulsória, processo disciplinar, licença especial, isenção de imposto de renda, inquérito policial militar, processo seletivo para o chacal do Exército, crimes militares, localidade especial e muito mais. Após assistir ao vídeo de hoje, permaneça no nosso canal do Direito Militar. Certamente, existem mais vídeos que serão úteis para você. Desde já, agradecemos o interesse pelos ensinamentos jurídicos castrenses do Dr. Diógenes Gomes Vieira. Continuem assistindo ao vídeo de hoje e aproveitem o privilégio de aprender sobre direito militar com quem é o maior jurista e especialista nesta área complexa do direito brasileiro. Nossos sinceros agradecimentos. O slide número 1, e o título dele é Ideia Legislativa número 108.750. Fim da pensão militar para filhos e filhas de militares. Essa polêmica sobre acabar com a pensão de filhos e filhas de militares das Forças Armadas começou com essa ideia legislativa 108.750. E o que é essa ideia legislativa? Essa ideia legislativa é um procedimento que existe dentro do Senado Federal, onde qualquer pessoa poderá enviar para o Senado Federal sugestões para que sejam alteradas ou alterada algum tipo de legislação. É isso. E essa ideia 108.750, ela é de 2018, como vocês estão vendo no slide, e essa ideia, ela veio da iniciativa de um cidadão, o nome dele Lucas Eduardo Almeida Cobra,
Inicialmente, informo que tudo que eu vou informar para vocês a partir deste slide em relação a essa ideia legislativa é tudo público. Aqui não tem nada de sigilo. É por isso que eu não escondi o nome da pessoa, do cidadão que sugeriu essa ideia para o Senado Federal, certo? Se você entrar no site do Senado Federal, vocês vão verificar, vão ler a mesma ideia legislativa que eu estou lendo, que vocês estão vendo agora. Eu não mudei nada. Eu apenas peguei o texto e transformei para um slide. Então, esse slide que vocês estão vendo, ideia legislativa até total de apoios contabilizados até 14/2/2019, isso tudo é fiel. Não mudei nada, não alterei nada. Então, é público, não é sigiloso. Então, o que aconteceu? Esse cidadão, Lucas Eduardo Almeida Cobra, ele enviou em 2018 essa ideia legislativa. E o título dessa ideia é Fim da pensão militar para filhos e filhas de militares. Descrição da ideia. Isso precisa acabar, pois eles sugam o nosso dinheiro, vivem dessa regalia, sem pensar em trabalhar, tendo saúde para isso, sem contar que custam muito para os cofres públicos. Isso quem escreveu foi o Lucas, quando ele enviou essa ideia para o Senado Federal. Mais detalhes. Com o corte, no caso o corte das pensões, o dinheiro que seria gasto com a pensão militar poderia ser investido em saúde e educação. Aqui tem a identificação do proponente, que é o Lucas. Ele apenas exerceu um direito constitucional que está previsto na nossa Constituição Federal de 88, direito de petição a qualquer órgão público. Então, a atitude dele está perfeitamente legal, constitucional. Tanto é que eu não tenho nada a contestar em relação à iniciativa dele. É a liberdade de expressão, é a liberdade do direito de petição. Isso é democracia. Nós vivemos numa democracia prevista na Constituição Federal de 88. Então, a atitude dele é perfeitamente constitucional. A página da ideia, aqui tem o link do Senado, e tem mais uma coisa interessante. Dados de controle do e-cidadania. Data da publicação da ideia. 8/8/2018. Data do alcance dos apoios necessários. 4/11/2018. É o seguinte, quando o cidadão ele envia uma ideia legislativa para o Senado, quando essa ideia ela contabiliza 20 mil apoiamentos, ou seja, 20 mil pessoas concordando com a ideia legislativa, no caso do Lucas, em relação a essa 108.750, quando isso acontece, essa ideia legislativa ela vai seguir um procedimento dentro do Senado Federal, pois ela já teve o apoio necessário para que o Senado Federal analise a ideia de um cidadão. É uma coisa muito interessante, certamente o Senado Federal está de parabéns. O povo, o cidadão, exercendo o seu direito de contribuir com sugestões para o Senado Federal para melhorar a nossa legislação. E no final desse slide consta o seguinte, total de apoios contabilizados até 14/2/2019, 57.330. Esse total de apoios contabilizados até 14/2 foi quando foi encerrado essa questão dessa ideia e daí foi enviado para o órgão competente dentro do Senado Federal, que é o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então, o importante que vocês saibam em relação a essa polêmica de acabar com a pensão dos filhos e filhas dos militares das Forças Armadas teve início, teve origem com essa ideia legislativa 108.750 de Lucas Eduardo Almeida Cobra. Então, vamos ao próximo slide. Slide número 2 que vocês estão vendo na tela. Memorando sobre a ideia legislativa 108.750. Fim da pensão militar para filhos e filhas de militares. Vocês percebem aqui no canto direito, Brasília, 15 de fevereiro de 2019. Então, em 15 de fevereiro de 2019, é que a gente pode dizer, propriamente dito, que se começou um procedimento interno no Senado Federal em relação a essa ideia legislativa do Lucas. E essa
essa tela, esse slide, eu também não alterei nada, ela é fiel, é reprodução fiel do que está lá no site do Senado Federal. É um memorando 020-2019-SCOM, 15 de fevereiro de 2019, e quem assina é o diretor da Secretaria de Comissões. Essa ideia legislativa ela foi para uma comissão, e essa comissão, quando verificou que já tinham 20 mil apoios populares, ocorreu que o diretor, Dirceu Vieira Machado Filho, ele enviou esse memorando ao senador Paulo Paim, que à época era o responsável, era o diretor da comissão, era o presidente, melhor dizendo, era o presidente da comissão do Senado Federal. Então, o que diz ao teor desse memorando? Assunto: ideia legislativa 108.750. Senhor presidente quem? O presidente da comissão, Paulo Paim, senador. Nos termos do parágrafo único do artigo 6º da resolução do Senado Federal, número 19 de 2015, encaminho a Vossa Excelência a ideia legislativa, número 108.750, com o título, abre aspas, fim da pensão militar para filhos e filhas de militares, fecha aspas, que alcançou no período de 8 de 8 de 2018 a 4 de 11 de 2018 apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais. Foi o que eu falei para vocês, conforme a ficha informativa em anexo, respeitosamente. Então, a partir daí, coube ao presidente da comissão, senador Paulo Paim, dar continuidade a esse procedimento que teve origem na ideia legislativa do Lucas. Vamos ao slide número 3. O que ocorreu? Existiu um procedimento, como se fosse um processo administrativo dentro do Senado Federal. Inclusive teve um parecer, foi elaborado um parecer inclusive longo, um parecer jurídico do Senado Federal. Nesse parecer consta a fundamentação jurídica da equipe jurídica do Senado, informando se a ideia legislativa do Lucas ela é razoável ou não e o que pode ou não fazer a presidência da República. Tem esse parecer, eu não vou mostrar para vocês porque ele é muito longo, mas quem tiver interesse é só entrar no site do Senado Federal, você pode incluir essa indicação número 65 de 2023, que lá você vai encontrar a íntegra desse parecer. E o que ocorreu? Esse parecer jurídico, ao final, ele teve uma conclusão, foi aprovada por membros da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde o senador Paim era o presidente, não sei se ainda é, mas pelo menos lá em 2019 ele era. Nessa indicação 65, o que ela é? Essa indicação 65 de 2023 é um documento, uma sugestão que o Senado Federal enviou à Presidência da República. Olá pessoal do canal do Direito Militar. Estão gostando deste vídeo? Temos uma novidade para vocês, nosso canal agora tem seu boné personalizado. Reserve agora o boné exclusivo do nosso canal do Direito Militar com nosso logotipo que é formado pelos brasões das 3 Forças Armadas. O logotipo representa nossa paixão pelas Forças Armadas e pelo direito militar. Faça a reserva para garantir o seu boné personalizado com um desconto especial de R$ 32,77 por apenas R$ 27,77. Para aproveitar essa oferta única, basta enviar um e-mail. Quando o boné estiver liberado para compra, enviaremos mensagem pelo seu e-mail. Demonstre o seu apoio ao nosso canal e faça parte dessa paixão. Agradecemos pelo interesse e aguardamos o seu e-mail. Para que a Presidência da República, se entender cabível, tome algumas providências. Essas providências eu já vou falar para vocês. Aguardem aí. Nessa indicação 65/2023, como vocês percebem, tem uma ementa. O que é a ementa nessa indicação? É o resumo desse parecer e da conclusão da comissão em relação à ideia legislativa de Lucas. Essa ementa diz o seguinte: sugere ao Poder Executivo, ou seja, à Presidência da República, o estudo da viabilidade de envio ao Congresso Nacional de projeto de lei
de aperfeiçoamento das regras que regem a pensão militar para filhos e filhas de militares. No caso aqui, militares das Forças Armadas. Ou seja, o Senado Federal ele fez um estudo em relação à ideia legislativa de Lucas e com esse estudo eles entenderam em sugerir à Presidência da República, ao Poder Executivo, que analise a Lei 3765 de 60 em relação à pensão militar para filhos e filhas dos militares das Forças Armadas. E por que essa questão ela só teve o surgimento mais forte na mídia e nas redes sociais, e nos quartéis e na família militar, em julho, mês passado? Por quê? Porque foi em julho que essa indicação 65/2023 ela seguiu para o Poder Executivo, que vocês vão ver no slide seguinte. Tramitação, continuação dessa indicação. Vocês percebem aqui ação, 12/7/2023, situação, indicação encaminhada. Ação, remetido ofício, SF número 590 de 12/7/23 ao ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando a mensagem SF 104/23 ao excelentíssimo senhor Presidente da República, submetendo à apreciação presidencial a indicação 65 de 2023, que diz o quê? Sugere ao Poder Executivo o estudo da viabilidade de envio ao Congresso de projeto de lei de aperfeiçoamento das regras que regem a pensão militar para filhos e filhas de militares. Então, como vocês percebem, vocês estão vendo que eu estou mostrando para vocês, 12 de julho de 2023 é que o Senado enviou à Presidência da República a sugestão. Bom, então o que acontece a partir daí? Então você já sabe, a origem dessa polêmica foi uma ideia legislativa de um cidadão chamado Lucas. O Senado Federal ele analisou, inclusive existe um parecer jurídico sobre o tema, e desse parecer jurídico, o Senado enviou para a Presidência da República uma sugestão de modificação. Aí vem a grande pergunta, mas espera aí, se o Senado recebeu a ideia legislativa, para que o Senado está enviando uma sugestão para a Presidência da República? Por que o próprio Senado Federal, ali mesmo no Congresso Nacional, já inicia um projeto de lei para alterar ou acabar de vez com a pensão para filhos e filhas de militares das Forças Armadas? Por quê? Quem é leigo vai fazer essa pergunta. Quem já não é leigo e entende um pouco da Constituição Federal de 88 já sabe a resposta. E a resposta vai vir agora, que eu vou dizer para vocês. Vamos agora ao slide número 5, para darmos continuidade. Mas antes, você está gostando do vídeo de hoje? Você está gostando das minhas explicações jurídicas? Se você estiver gostando, eu peço que você dê seu like, pois isso é importante para o nosso canal. Faça seu comentário, pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão para novos vídeos aqui no nosso canal, ou então novas lives, sugestões para lives. O importante é que você participe, pois o canal do Direito Militar ele não é só meu, o canal é nosso. Eu quero a participação de vocês, pois eu preciso saber quais são as necessidades jurídicas de vocês para eu poder analisar e vir aqui no YouTube e gravar um vídeo ou programar uma live para vocês. Nesse vídeo, nesse slide número 5, eu respondo a indagação que eu fiz. Porque o Senado Federal, ele mesmo lá não deu início ao projeto de lei para alterar as regras para a pensão militar de filhos e filhas dos militares das Forças Armadas? Pelo seguinte, o parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 1988, ela informa que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que a lei da pensão militar das Forças Armadas é uma lei, obviamente. Então, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2º, disponham sobre a linha F,
militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. A Lei 3765 de 60, por tratar da previdência em relação a militares das Forças Armadas, especificadamente em relação à pensão militar dos militares das Forças Armadas, somente o presidente da República é que pode enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a Lei 3765 de 1960. Foi por isso que o Senado Federal sugeriu à Presidência da República, ao Poder Executivo, que reveja as regras para a pensão para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Então, essa é a resposta. Vamos ao slide número 6. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República terão início na Câmara dos Deputados. Por que eu trouxe esse artigo 64? Para que você saiba, a partir de agora, a partir do momento que a Presidência da República recebeu a sugestão do Senado Federal, para que você saiba o que pode acontecer daqui para frente. E o que vai acontecer daqui para frente é o seguinte: a Presidência da República ela já recebeu a sugestão do Senado Federal. Então, provavelmente, a equipe técnica jurídica do Planalto ou do Ministério da Defesa, caso eles que tenham inicialmente que elaborar um estudo da viabilidade jurídica para alterar ou não a pensão militar para filhos e filhas dos militares das Forças Armadas, essa equipe técnica jurídica ela vai analisar a viabilidade e, se entender que existe viabilidade para alterar ou acabar com a pensão para filhos e filhas, essa equipe vai montar um projeto de lei que vai ser encaminhado ao Presidente da República. E é ele, somente ele, é privativo dele, decidir se ele vai encaminhar ou não esse projeto de lei para o Congresso Nacional. Se ele decidir encaminhar algum projeto de lei para modificar a pensão para filhos e filhas, ele necessariamente vai ter que enviar esse projeto de lei para a Câmara dos Deputados, que é o que está previsto no artigo 64. E o parágrafo 1º é importante, porque diz o seguinte: o Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Então, além do Presidente da República ter a iniciativa privativa para enviar ao Congresso Nacional, primeiramente à Câmara dos Deputados, um projeto de lei para modificar a lei da pensão militar, ele ainda pode pedir urgência. Urgência para que o Congresso dê o quê? Prioridade ao projeto de lei da Presidência da República. Isso aconteceu com a Lei 13.954 de 2019, que no governo anterior trouxe muitos malefícios, principalmente para militares temporários das Forças Armadas e para as pensionistas, pois foi com a Lei 13.954 de 2019 que o pensionista começou a pagar o quê? Contribuição para pensão militar, por isso não tinha antes. Foi a Lei 13.954 de 2019 que prejudicou a reforma para quem é militar temporário. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso. Inclusive, nessa semana está tendo julgamento virtual no STF sobre a ação direta de inconstitucionalidade 7092 ADI, que trata sobre o pedido do PDT nessa ADIM para que seja declarado a inconstitucionalidade total da Lei 13.954 de 2019 ou, então, apenas as normas em relação à reforma, à previdência militar em relação aos militares temporários. Eu tenho um vídeo sobre essa ADI 7092, está no nosso canal, se você tiver curiosidade em ver, principalmente se você for militar temporário, eu sugiro que você assista esse vídeo nosso aqui no canal Direito Militar. Será muito bom para você. E o que nós temos de concreto até agora, em relação a essa ADI 7092, é que a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável, não para considerar inconstitucional toda a lei de 2019, mas apenas os trechos em relação aos militares temporários referente à reforma. E no dia 11, que foi o início do julgamento, é um julgamento virtual, onde cada ministro vai dar seu voto, e eles têm alguns dias. Começou dia 11 e vai terminar dia 21 de agosto. E o primeiro voto foi do relator, que foi do ministro Edson Fachin,
e o voto do ministro Edson Fachin foi pela constitucionalidade da Lei 13.954 de 2019, para tudo. O ministro Edson Fachin é o relator, então ele foi o primeiro a votar, ele entendeu que não há nada de incondicional na Lei 13.954 de 2019. É o primeiro voto, contrário ao pedido do PDT, em relação à Lei 2019, mas ainda faltam outros ministros. Então, tudo pode acontecer. Assim que houver o julgamento definitivo sobre essa ADI 7092, que eu espero que seja até o dia 21, eu volto a falar com vocês ou pela live ou através de um vídeo. Então, vamos dar continuidade. Artigo 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra. Até aí tudo bem. Vamos ao slide número 7. Antes de dar continuidade com o slide, vocês estão vendo na tela, abaixo de onde vocês estão me vendo agora, um QR Code e está escrito: participe do nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp que eu montei já tem alguns meses, ele não é um grupo para a gente ficar conversando, para dar bom dia, boa tarde, falar de lei, não. É um grupo específico para que eu envie os links dos vídeos que eu estou publicando no YouTube ou das lives programadas. É uma facilitação. Então você pode ficar tranquilo que não vai ter aquela chatice que costuma ter em grupos de WhatsApp. Quando, por exemplo, o vídeo de hoje, tema 26, assim que eu publicá-lo no YouTube, eu já vou enviar o link no grupo. Então, todos os membros desse grupo vão receber o comunicado. Isso vai facilitar. Não somente para ele receber esse vídeo, mas a partir do momento que ele entra no grupo, todos os vídeos eu vou enviar para lá o link ou das lives e vai ficar arquivada. E não é o conteúdo completo do vídeo pesado, não, é só o link. Então, por exemplo, você que está me assistindo, João Sargento, vamos dizer que você hoje ingresse no grupo do WhatsApp. Daqui a um ano, se você tiver em dúvida sobre o que eu estou falando hoje, nesse tema 26, você só vai lá no WhatsApp, vai clicar, já vai estar o link e você vai ir direto para o vídeo do YouTube. Então foi por isso que nós idealizamos o grupo do WhatsApp. Então fique tranquilo, não vai ter aquela chatice de bom dia, boa tarde, figurinha, não vai ter nada disso. E somente quem posta nesse grupo do WhatsApp sou eu, mais ninguém. E eu só posto links dos nossos vídeos ou da programação das nossas lives. Então eu peço que você seja membro do grupo do WhatsApp, pois é muito importante para o nosso canal e vai ser muito útil para você também. E você divulgue esse link do grupo do WhatsApp, do canal Direito Militar, para outras pessoas, principalmente militares ou civis que tenham interesse em assuntos militares. Então vamos para o slide número 7. Artigo 66. A casa na qual tenha concluído a votação do projeto de lei enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Esse 66, ele informa, no parágrafo 1º, que o presidente da República, mesmo que o atual presidente da República envie um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados faça alguma emenda, altere alguma coisa, inclua alguma coisa, depois vai para o Senado Federal, e o Senado Federal, vamos dizer que mantenha o que a Câmara sugeriu de alteração, complementação, quando esse projeto de lei voltar à presidência da República, o presidente ele pode vetá-lo, ou totalmente ou parcialmente. Isso é muito lógico, pois quando o projeto de lei sai da presidência da República e vai para o Congresso, ou para a Câmara, ou para o Senado, tanto os deputados quanto os senadores, eles podem mexer no projeto de lei, então eles podem incluir coisa, tirar, são as emendas. Então, é por isso que quando volta à presidência, o presidente da República pode vetar, ou tudo ou parcialmente. Então, o parágrafo 1º prevê isso. Já o parágrafo 4º informa o seguinte: o veto será apreciado em sessão conjunta, ou seja, se o presidente da República, após receber um projeto de lei sobre alterar a pensão militar dos filhos e filhas das Forças Armadas, quando receber do Congresso e ele vetar alguma coisa, o projeto de lei vai voltar para o Congresso Nacional e lá
vai haver uma sessão conjunta entre o quê? A Câmara e o Senado e vão analisar sobre o veto presidencial. E o parágrafo 4º diz, o parágrafo 5º diz, se o veto não for mantido, ou seja, se o Senado e a Câmara não aceitarem o veto presidencial, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Ou seja, a presidência da República, ela pode vetar, mas quem vai tomar a decisão definitiva é o Congresso Nacional nessa sessão conjunta entre Câmara e Senado Federal. Vamos agora ao slide número 8. O slide número 8, ele é um quadro que eu elaborei após estudar muito sobre esse assunto. Sempre que eu venho para o meu escritório, hoje, para quem não sabe, eu estou falando do escritório de Maceió. O meu principal escritório fica em Brasília, então às vezes eu gravo vídeos em Brasília e às vezes eu gravo aqui em Maceió. É por isso que vocês vê o cenário diferente. E outras vezes eu não estou nem no escritório, e outras vezes, quando eu não estou nem em Brasília e nem em Maceió, quando eu estou viajando ou estou de férias em algum lugar e eu preciso, caso eu venha precisar fazer um vídeo para vocês, eu vou montar um cenário improvisado para que vocês tenham a informação jurídica sobre direito militar sempre ao alcance e atualizado. Mas hoje eu estou falando do escritório de Maceió. Eu elaborei esse quadro e eu trouxe duas leis. E por que eu trouxe essas duas leis? Vocês estão vendo na tela. Eu trouxe a Lei 8.112 de 90, que se refere aos servidores públicos federais, civis. E eu trouxe a Lei 8.213 de 91, que trata da Previdência Social, o INSS, propriamente dito. E por que eu trouxe essas duas leis? Para que, com base nessas duas leis, eu construa uma tese jurídica razoável, constitucional, para que ao final deste vídeo eu traga para vocês a resposta se o governo federal vai ou não acabar de vez com a pensão para filhos e filhas de militares das Forças Armadas ou se ele vai reduzir as regras. Tá? Vamos dizer, se vai enxugar mais ainda. Lembrando, antes da MP de 2000 e 2001, por exemplo, a filha, não importa se casada, solteira, se trabalha ou não, se é remunerada ou não, naquela época, com base na 3765 de 60 original, sem qualquer modificação de MP ou da Lei 13.954 de 2019, a filha podia receber pensão até com 90 anos de idade, sem problema nenhum. Já com a MP de 2000 e 2001, a 2215-10, vocês viram lá no início que isso não acontece mais. A MP ela reduziu as regras. E o que a ideia legislativa do Lucas quer e o que o Senado Federal sugeriu ao presidente é que reduza mais ainda. Tá? Reduzir mais ainda o quê? Então vamos lá? Daqui a pouco... Olá pessoal do canal do Direito Militar. Estão gostando deste vídeo? Temos uma novidade para vocês, nosso canal agora tem seu boné personalizado. Reserve agora o boné exclusivo do nosso canal do Direito Militar com nosso logotipo que é formado pelos brasões das 3 Forças Armadas. O logotipo representa nossa paixão pelas Forças Armadas e pelo direito militar. Faça a reserva para garantir o seu boné personalizado com um desconto especial de R$ 32,77 por apenas R$ 27,77. Para aproveitar essa oferta única, basta enviar um e-mail. Quando o boné estiver liberado para compra, enviaremos mensagem pelo seu e-mail. Demonstre o seu apoio ao nosso canal e faça parte dessa paixão. Agradecemos pelo interesse e aguardamos o seu e-mail. Eu volto ao 8. Vocês estão vendo na tela. Ó. Atualmente, em agosto de 2023, a regra em relação a filho e filha é a seguinte, a que está em vigor. Independente de 1,5%, certo? A que está em vigor hoje. Se o militar ingressar hoje nas Forças Armadas, as regras para ele e para os seus beneficiários da pensão vão ser a que eu vou dizer agora. A linha D, artigo 7º, após a Lei 13.954 de 2019. Filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 20
e 4 anos de idade se estudante universitário ou se inválido enquanto durar a invalidez. Então, o que o Lucas quer, com a ideia legislativa dele, o que o Senado quer ao sugerir à presidência a modificação é reduzir a linha D. Reduzir mais ainda. Então, é isso que nós estamos discutindo. É sobre isso que a presidência da República, a equipe jurídica, vai ter que se debruçar, que vai ter que analisar. Eles vão atrás da linha D desse artigo 7º, em vigor atualmente, e vão ver se eles vão tirar alguma coisa daí ou vão manter. Ou até mesmo acrescentar. E isso eu vou falar daqui a pouco. Não saiam do vídeo. Tudo que eu estou falando, tudo que eu vou falar para vocês, de agora, com esse slide 8, até o final, vocês não vão encontrar em nenhum lugar na internet. Em nenhum tipo de artigo jurídico. O que eu vou falar a partir do slide 8, até eu terminar a nossa conclusão, é uma fundamentação jurídica de Diógenes Gomes Vieira, especialista em direito militar e autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. Então, voltando ao slide número 8, que vocês estão vendo na tela. Eu trouxe o artigo 217, inciso 4, a linha A. Por quê? Vejam comigo. Artigo 217. São beneficiários das pensões. Das pensões de quê? Dos servidores públicos civis federais. 4. O filho de qualquer condição que atenda a um dos requisitos seguintes. A. Seja menor de 21 anos. Então, o filho do servidor público federal, se ele for menor de 21 anos, ele é beneficiário da pensão. Até aí tudo bem. Na Lei 3765 de 60, que está em vigor atualmente para as Forças Armadas, lá prevê até 21 anos de idade ou de 21 a 24 se o estudante universitário. Na Lei dos Servidores Públicos Federais, vocês percebem, não tem essa questão desse benefício de 21 anos a 24 para filhos universitários. Na Lei da Previdência Social, iniciativa privada, também não tem. Daqui a pouco eu vou ler. Mas tem o quê? Filhos até 21 anos de idade. Assim como tem na Lei da Previdência Social. Então, daí nós temos a seguinte conclusão. Se o governo federal pretender mexer na pensão militar de filhos e filhas, ele não poderá acabar com a pensão. Isso é fato. Por quê? Porque, primeiro, que é totalmente irrazoável diante da Constituição Federal. E segundo, que servidores públicos federais e beneficiários da Previdência Social, INSS, os seus filhos, eles têm direito até os 21 anos. Então, não existe lógica de que o governo federal envie um projeto de lei para a Câmara dos Deputados para acabar de vez com a pensão para filhos e filhas. Então, só isso eu já estou lhe dando uma primeira resposta, mas não é a definitiva. Então, você que é filho e filha de militar das Forças Armadas, que seu pai militar ou mãe militar estão vivos, vocês podem ficar tranquilos que vocês, pelo menos até 21 anos de idade, ninguém vai mexer com vocês, pois a presidência da República não vai fazer um absurdo desse, de mandar um projeto de lei para acabar com a pensão de vocês. Vocês estão entendendo? Com certeza sim. E eu não terminei ainda. Não terminei ainda. Continue. Se vocês querem saber sobre essa polêmica, a verdade jurídica sobre ela, continuem. Porque aqui no nosso canal do Direito Militar, tudo que eu falo, eu provo. Ou pela lei, ou pela doutrina, ou pela jurisprudência. E eu vou provar aqui para vocês. Vocês vão terminar esse vídeo com uma conclusão lógica jurídica razoável diante do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nada aqui é achismo. Nada do que eu falo no nosso canal é achismo. Eu falo e eu provo. Esse é o nosso objetivo. A verdade. E, principalmente, além de falar a verdade juridicamente, transmitir de forma fácil, objetiva, detalhada, o conhecimento jurídico sobre direito militar para você. Sei muito bem, concordo que meus vídeos ficam longos. Sim, ficam longos.
Agora, como eu vou fazer um vídeo de 5 minutos explicando tudo isso que eu expliquei para vocês até agora? É impossível. Então, eu já decidi isso há muito tempo. Os meus vídeos, eu não me importo com a duração deles. O que eu me importo é que o vídeo que eu fizer, seja sobre promoção, sobre movimentação de localidade, sobre pensão, sobre revisão, sobre aumento, sobre licença especial, qualquer assunto jurídico que eu trago para o nosso canal Direito Militar através de vídeos ou lives, eu procuro ser detalhista para vocês entenderem, não importando se vai ser um vídeo de 30 minutos ou de 3 horas. Quem tem interesse em adquirir conhecimento jurídico sobre o que eu estou falando são vocês. Porque o que eu estou falando para vocês agora eu já sei. Então, se você tem interesse em absorver conhecimento jurídico de excelente qualidade, você pode ficar tranquilo, você vai encontrar sempre no canal do Direito Militar. Então, por isso, é importante que você se inscreva, dê seu like, clique no sino, faça um comentário e, principalmente, divulgue nosso canal do Militar para outras pessoas. Você vai estar ajudando muitas pessoas com toda absoluta certeza. Então, vamos dar continuidade. Olá pessoal do canal do Direito Militar. Estão gostando deste vídeo? Está indo tudo bem até aqui? Estão entendendo as explicações do Dr. Diógenes Gomes Vieira? Então, conheçam mais vídeos disponíveis no nosso canal. Nossos vídeos são exclusivamente direcionados ao estudo do direito militar, sendo vídeos de excelentes conteúdos jurídicos sobre os mais diversos temas envolvendo as Forças Armadas e Auxiliares. Temos vídeos sobre pensão militar, reforma, desvio de função, aumento salarial, concurso público militar, cota compulsória, processo disciplinar, licença especial, isenção de imposto de renda, inquérito policial militar, processo seletivo para o chacal do Exército, crimes militares, localidade especial e muito mais. Após assistir ao vídeo de hoje, permaneça no nosso canal do Direito Militar. Certamente, existem mais vídeos que serão úteis para você. Desde já, agradecemos o interesse pelos ensinamentos jurídicos castrenses do Dr. Diógenes Gomes Vieira. Continuem assistindo ao vídeo de hoje e aproveitem o privilégio de aprender sobre direito militar com quem é o maior jurista especialista nesta área complexa do direito brasileiro. Nossos sinceros agradecimentos. São beneficiários das pensões. 4. O filho, de qualquer condição, que atenda a um dos seguintes requisitos. Seja menor de 21 anos, já falei. Seja inválido, ok. A presidência da República também não vai acabar a pensão para filho e filha inválido de militar. Isso seria um absurdo jurídico e totalmente imoral. Então, quanto a isso também, fiquem tranquilos. Mas a linha D do artigo 217, ele tem uma regra específica que não tem para os militares das Forças Armadas, que é essa aqui, ó. Tenha deficiência intelectual ou mental. Vou repetir. Tenha deficiência intelectual ou mental. Na Lei 3765, isso não existe. Vamos lá? Para vocês verificarem. Aqui está a linha D do artigo 7 da 3765, após a Lei de 2019. Aqui não fala nada de filhos ou enteados que tenham deficiência intelectual ou mental. Por que eu trouxe isso e estou destacando isso? Vocês vão ver daqui a pouco. É o seguinte, se a presidência da República, se a equipe da presidência está analisando se tira ou não a pensão de filho e filha, se mexe ou não, se reduz ou não as regras, que também leva em consideração que na linha D, do inciso 4º do artigo 17 da Lei 8.112 de 1990, tem uma regra que não tem para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Então, se a presidência quer alterar a lei de filhos e filhas, que pelo menos inclua que o filho ou a filha que tenha deficiência intelectual ou mental seja beneficiário da pensão militar. Isso que eu estou falando é importante para vocês que estão me ouvindo e conhecem alguma associação que vá brigar
pela manutenção da pensão para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Levem essa minha sugestão. Como eu estou falando, tudo que eu estou falando a partir de agora não tem lugar nenhum. É uma ideia jurídica de Diógenes Gomes Vieira, especialista em direito militar. Então, que vocês levem essa sugestão para a presidência da República. Vocês podem fazer uma ideia legislativa do jeito que Lucas fez. Só que ao invés de tirar, incluir essa nova questão para um novo tipo de beneficiário, para que o filho e a filha dos militares das Forças Armadas que tenham deficiência intelectual ou mental também sejam beneficiários da pensão militar, do jeito que está aqui. E vou mais, na Lei 823 de 91, Previdência Social, tem essa mesma regra. Vamos lá agora? Lei 823 de 91 dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado. 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição. Então vamos, eu filho não emancipado, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Na verdade, a Lei 823/91, ela foi além da 812 de 1990. Pois, como vocês percebem, a linha D do inciso 4, 217, servidor público, informa, tem a deficiência intelectual ou mental. Já o inciso 1º do artigo 16 da Previdência Social diz, tem a deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, foi além. Aí eu questiono, e vocês estão se questionando também, pois eu tenho quase absoluta certeza. Você que está me assistindo, você não sabia dessa questão. Você não sabia que os seus filhos e filhas, se tiverem deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, vocês não sabiam que eles não têm o direito à pensão militar. Eles vão ter direito se eles ficarem o quê? Inválidos. Vamos lá, voltar? Se eles forem inválidos, enquanto durar a invalidez. Então, vocês percebem que se faz muita crítica em relação à pensão para filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Mas ninguém está reclamando que filhos e filhas não têm direito à pensão caso venham a ter deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Ninguém reclama. Mas você, filho e filha, que poderá um dia receber a pensão militar do seu pai, você, se tiver como, você pode brigar através de uma associação, de um sindicato, de uma ONG, por exemplo, para que seja incluído esse benefício, né? Mais um beneficiário na a linha D do... Vamos voltar? A linha D do inciso 1º do artigo 7º. É muito razoável juridicamente, com toda certeza. E eu sei que muitos de vocês estão pensando, dizendo assim, poxa, é mesmo, o doutor Diógenes está certo. Poxa, quer dizer que o servidor público federal, o filho e a filha têm esse direito, caso fique com deficiência intelectual e mental. O pessoal do INSS, os filhos também, e vão além, deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, e para os filhos e filhas militares de Força Armada não tem isso? Aí tem coisa errada. Tem coisa errada. Então, não esqueçam do que eu falei, que a gente vai para o outro slide e vamos continuar. Faltam só 2 slides, pessoal. Está quase acabando. Daqui a pouco eu vou falar da questão do direito adquirido, certo? E da expectativa de direito. O nosso vídeo aqui, em relação à fundamentação jurídica, ele é sempre completo. Eu faço sempre possível para trazer a legislação, a doutrina e a jurisprudência. Eu não vou trazer hoje a jurisprudência para vocês, pois não é cabível trazer jurisprudência sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o quê? É a polêmica de tirar ou não, acabar ou não, restringir ou não com a pensão para filho e filhas
de militares das Forças Armadas. Vamos ao slide número 9. Esse slide número 9, o tema dele é o seguinte, que vocês estão vendo. O que acontecerá se a Lei 3765 de 60 for alterada? Exclusão dos filhos capazes de maiores de 21 anos. Não é a resposta, tá? É apenas o tema. Porque na ideia legislativa, o Lucas ele quer o quê? A exclusão de filhos e filhas capazes maiores de 21 anos. Na verdade, ele quer acabar com tudo. Essa é a ideia dele. Esse slide eu trouxe para vocês uma sugestão de Diógenes Gomes Vieira, tá? Sobre uma possível alteração legislativa na linha D do inciso 1º do artigo 7º. Eu estou dando uma sugestão, tá? Eu estou já, vamos dizer assim, imaginando no futuro o que poderá sair da presidência da República por meio de um projeto de lei. Com base no que eu falei para vocês desde o início do nosso vídeo, eu cheguei, num estudo que eu fiz jurídico aprofundado, eu cheguei a uma conclusão que pode acontecer, que é essa aqui. Então vamos lá. Possível alteração na Lei 3675 de 60. No lado esquerdo, tem o artigo 7º, e eu coloco em verde uma observação, a linha D contexto atualmente em vigor em agosto de 2023. Para que fique bem claro, o artigo 7º, do lado esquerdo, é o que está em vigor. O que está do lado direito, após a seta vermelha, é a minha sugestão pessoal técnica. Essa linha D foi invenção minha. Correto? Que isso fique bem claro. Não é o governo, não é o pessoal da equipe jurídica da Presidência da República que deu essa ideia. E esse é o projeto de lei. Não, não é isso. Essa é a minha sugestão pessoal. Que fique bem claro isso. Para que ninguém saia aí dizendo que a Presidência da República já mandou para a Câmara dos Deputados o projeto de lei com a linha D. Não, essa linha D, e eu coloco a observação embaixo em verde, a linha D com texto hipotético de minha autoria. Certo? Que isso fique muito bem claro. Ok? Então, vamos analisar. No lado esquerdo, a norma atualmente em vigor. A linha D, filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade, C, estudantes universitários ou C, inválidos, enquanto durar a invalidez. Isso é o que está em vigor hoje, agosto de 2023. A minha sugestão, e é o que eu acho que poderá sair na Presidência da República, caso eles façam um estudo aprofundado da mesma forma que eu fiz para fazer o vídeo de hoje para vocês, eu entendo que, tecnicamente, o que poderia ser feito, ser mexido na pensão militar para filhos e filhas e militares das Forças Armadas para ficar em sintonia com a Constituição Federal e ficar em sintonia com o ordenamento jurídico brasileiro, que seria o quê? Seria a Lei 8.112/90 e a Lei 8.213 de 91, o que eu entendo que seria razoável, que seria plausível juridicamente, é para que a linha D passe a vigorar da seguinte forma. Filhos ou enteados até 21 anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, ou que tenham deficiências intelectuais ou mentais ou deficiências graves. Então, essa linha D que eu acabei de dizer é uma ideia minha. Ratifico, é uma ideia de Diógenes Gomes Vieira, advogado especialista em direito militar. Vocês percebem que na minha ideia, na minha sugestão legislativa, eu estou o quê? Retirando os universitários. Eu entendo que se a Presidência da República quiser mexer na pensão militar para filhos e filhas, o que a presidência jurídica, o que a Presidência da República pode fazer tecnicamente, que seja uma coisa constitucional, razoável e justa, é tirar
21 anos a 24 se universitários. É o que dá para fazer. E incluir que tenham deficiências intelectuais ou mentais ou deficiências graves, para que fique em sintonia com a legislação dos servidores públicos federais, civis e com a legislação da Previdência Social. Doutor Diógenes está sugerindo que tire a pensão dos filhos que são universitários entre 21 e 24. É aquilo, juridicamente, é o que eu entendo que a Presidência da República poderá fazer, a fim de ficar em sintonia com a legislação que envolve essa questão a nível federal, em relação ao 8.112, em relação à Previdência Social. Eu entendo que é o mais razoável juridicamente, tecnicamente, e também o mais razoável socialmente e moralmente. Ratifico, é o meu entendimento jurídico, respeitando entendimentos contrários que entendem que deve ficar do jeito que está. Vamos ao slide número 10, para que a gente possa finalizar o nosso tema de hoje e eu trazendo a conclusão para vocês. E agora eu vou falar sobre a questão de direito adquirido, expectativa de direito, vou falar sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico único, para que vocês entendam. Regime jurídico único, não. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Vou explicar para vocês bem direitinho. Nessa tela, nesse slide, tá? Eu procurei resumir a minha conclusão para facilitar para vocês. Inclusive, se vocês quiserem aproveitar e tirar uma foto e depois analisar com calma, vocês vão compreender qual é o meu entendimento jurídico sobre esse caso da polêmica de se tirar, de acabar com a pensão de filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Então vamos agora para a parte final do nosso tema de hoje. Como eu disse, esse último slide ele é um resumo e umas explicações sobre direito adquirido, expectativa de direito e não existência de direito adquirido a regime jurídico. Mas antes, volto a pedir para você o seu apoio ao nosso canal Direito Militar, dê seu like se você está gostando, inscreva-se no canal se você não é inscrito e divulgue esse vídeo para outras pessoas, principalmente militares e filhos de militares das Forças Armadas, porque você vai estar ajudando eles. Façam isso que com certeza muitas pessoas serão beneficiadas com o nosso vídeo. Vamos ao slide número 10. E não esqueça, faça seu comentário e dê suas sugestões, certo? Agradeço desde já. Vamos supor que a linha D do artigo 7º da Lei 3765 de 60, que trata dos filhos e das filhas, seja alterada em 1º de janeiro de 2024. É uma situação hipotética, certo, pessoal? Tá? Hipotética. Vamos dizer que ela seja alterada para o seguinte texto hipotético que eu sugeri durante a conclusão do meu estudo jurídico sobre esse tema. De filhos ou enteados até 21 anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, ou que tenham deficiências intelectuais ou mentais ou deficiências graves. Ratifico, o texto normativo que eu acabei de ler desta linha D, ele não existe no nosso ordenamento jurídico. É uma sugestão, é uma hipótese legislativa, normativa que eu estou passando no vídeo de hoje. Vamos dizer que aconteça da Presidência da República enviar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados com alteração desta alínea D do inciso 1º do artigo 7º. Vamos supor. O que pode acontecer? Vamos agora conversar sobre isso, sobre o que pode acontecer. O que pode acontecer se o projeto de lei com essa linha D for enviada, for aprovado e começar a entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024? É essa a reflexão que nós vamos fazer daqui para o fim.
eu elaborei duas situações hipotéticas. Hipotéticas não, duas situações que poderão acontecer se houver alteração legislativa nos termos da minha sugestão da linha D de dado. Primeiro, qual o prejuízo, em regra, salvo exceções, que os filhos, as filhas dos militares das Forças Armadas teriam a partir dessa data, ou seja, 1º de janeiro de 2024. A primeira conclusão é o seguinte: perderiam apenas o direito de continuarem recebendo a pensão militar dos 21 anos até 24 anos de idade, pelo fato de serem estudantes universitários. Eu até já comentei isso lá no início. Então, o prejuízo em regra seria isso. Eu falo aqui, salvo exceções, por quê? Salvo exceções para a data do falecimento do militar ou a questão do 0,5%. Ou a questão da medida provisória 2215-10, que está em vigor atualmente em relação à pensão militar para os filhos e as filhas dos militares das Forças Armadas. Como eu disse, em 2019, a Lei 13.954 ela não mexeu nos beneficiários da pensão militar. Então, essas exceções seria isso, que é o primeiro quadro que eu mostrei para vocês lá no início, e que eu vou mostrar para vocês para facilitar. É esse quadro aqui. Antes da MP 2015-10/2001, ou com 1,5%. Então, aqui o texto, nesse quadro à esquerda, o primeiro à esquerda, está informando quem são os beneficiários e se o militar faleceu na vigência da lei de 60, ou se ele faleceu depois da MP de 2001, mas contribuiu com 1,5%, os seus beneficiários eles têm o direito adquirido. Está aqui. Por quê? A pensão militar, ela é regida pela data do falecimento do militar. Porém, na legislação militar houve uma transição que se refere a 1,5%, que está muito bem explicado no vídeo do nosso canal, que eu falo sobre a pensão militar filha ou filhas casadas, que eu sugiro que vocês assistam depois de assistir o vídeo de hoje, para vocês entenderem a questão do 1,5%. No meio, artigo 7º-D, que está no meio desse quadro, é a que está em vigor em 2023, em agosto, e do lado direito, após a 13.954/2019, que não alterou em nada o que já continha na linha D do artigo 7º, inciso 1º, da Lei 3.765 de 60. Então, não houve alteração nenhuma em 2019, como eu informei. Então, em relação a essas três normas, de acordo com a sua linha temporal, a primeira, antes da medida provisória de 2001, ou com 1,5%, a outra linha temporal, após a MP de 2001, ou sem 1,5%, e em 2023, que está igual a essa linha temporal após 2001 ou sem 1,5%, pois a de 2009 não alterou em nada. Então, nós temos praticamente essas três situações em que o filho ou a filha de militar, eles poderão se enquadrar. E vai depender, como eu falei, primeiramente a data do falecimento do pai, ou então a questão do 0,5%. E de quando o militar ingressou nas Forças Armadas, como eu falei lá no início. Vamos voltar para o slide 10. Então, como eu disse, o primeiro prejuízo seria em relação aos universitários, dos 21 aos 24, que deixariam de ser beneficiários da pensão militar. Olá pessoal do canal do Direito Militar. Estão gostando deste vídeo? Temos uma novidade para vocês, nosso canal agora tem seu boné personalizado. Reserve agora o boné exclusivo do nosso canal do Direito Militar com nosso logotipo que é formado pelos brasões das 3 Forças Armadas. O logotipo representa nossa paixão pelas Forças Armadas e pelo direito militar. Faça a reserva para garantir o seu boné personalizado com um desconto especial de R$ 32,77 por apenas R$ 27,77. Para aproveitar essa oferta única, basta enviar um e-mail
Quando o boné estiver liberado para compra, enviaremos mensagem pelo seu e-mail. Demonstre o seu apoio ao nosso canal e faça parte dessa paixão. Agradecemos pelo interesse e aguardamos o seu e-mail. Número 2. Em que situações, exceções, os filhos, as filhas, filhos dos militares das Forças Armadas não seriam prejudicados por essa hipotética alteração legislativa que eu estou sugerindo? Primeira situação. A filha de militar falecido na vigência da Lei 3765 de 60, sem as alterações da MP 2215-10/2001, ou, se o falecimento ocorrer após essa MP, caso seja o militar contribuinte de 1,5%, posto que a pensão da filha será vitalícia, não havendo previsão à época para o filho universitário receber até os 24 anos de idade. É o seguinte: quando veio a 2215-10, que alterou a questão da pensão para filho e filha, foi a MP que incluiu a questão do estudante universitário de 21 a 24. Pois na lei originária de 60 isso não tinha. Vamos lá de novo? Vocês estão vendo aqui. A lei 3765 originária de 60, não havia essa história de filho universitário ser beneficiado dos 21 aos 24. Isso não existia. Então, o militar, ou melhor, o filho, isso só em relação ao filho, sexo masculino. O filho do militar que está amparado pela lei originária 3765, ele já não tem direito a 21 a 24 se for universitário. A 21 a 24 se for universitário. Por quê? Porque a lei que ampara ele para a pensão não existe essa previsão. É por isso que eu fiz essa ressalva nesse slide 10, bem aqui. Já em relação à filha amparada pela 3765-60, aí não tem implicação. Por quê? Porque ela recebe de forma vitalícia, independente da idade, remuneração, independente de nada, de qualquer condição. Vamos agora para a letra B. Pois as filhas de militar falecido após a vigência da MP 2215-10/2001, que não contribua com 1,5 até a data anterior à vigência da nova lei hipotética em 1º de janeiro de 2024. Ou seja, se o filho e a filha de um militar que não contribuía com 0,5% ou de um militar que entrou após a MP de 2000-2001, esse filho e filha, eles também não vão ser prejudicados. Por quê? Porque eles vão estar amparados pela legislação que estava em vigor na data do falecimento do seu pai. Vou dar um exemplo. Vamos supor que em 2023, vamos supor que em janeiro de 2023, faleceu um segundo sargento que não contribuía com 0,5% e que ele ingressou lá para o ano de 2010 no Exército. Vamos supor. Ele faleceu, ele e os beneficiários, a lei que se aplica a eles é a lei nova por causa da MP de 2000-2001, certo? Vamos dizer que ele tenha um cônjuge, ele deixou a viúva e um filho e uma filha. Ele faleceu em 2023, esses dois filhos menores de idade, vamos dizer que tem 10 anos, um tem 10, o outro tem 9. Esse militar ele faleceu na vigência da Lei 3765 de 60, alterada pela MP, pela medida provisória de 2000-2001, certo? Então, como ele tem viúva, quem vai receber a pensão é a viúva. Vamos supor que a viúva faleça em 2025. E a lei que alterou a pensão, tirando essa questão de universitário, seja 1º de 2024. Vamos supor, então, que a viúva faleça em 2025. Se ela vai falecer, então tem 2 filhos que são potenciais beneficiários para receber a pensão. A viúva faleceu, então a pensão do pai vai passar para os filhos, certo? Como o falecimento dele ocorreu em 2023, na vigência dessa lei aqui, após 2019, então, tanto a filha quanto o filho, eles vão ter direito de receber
dos 21 anos aos 24, se forem estudantes universitários. Uma lei de 2024 hipotética que eu estou sugerindo não vai atingi-los. Por quê? Porque o falecimento do pai dele foi em 2023. Então, eles têm o direito a que eles recebam a pensão dos 21 aos 24 se universitários. Por quê? Porque a lei que está amparando eles em relação à pensão militar é a lei que estava vigente em janeiro de 2023, que foi a data do falecimento do pai. Então, esses filhos e filhas também não vão ser prejudicados por uma possível lei, que seria 1º de janeiro de 2024, uma lei hipotética minha. Ratifico. Agora eu vou falar um pouco mais sobre direito adquirido e expectativa de direito. Pelas respostas que eu dei no número 1, número 2 e número 2, ali a letra A e B, vocês já entenderam e estão esclarecidos sobre essa questão de filho e filha. Quais seriam as consequências práticas jurídicas caso viesse a ter uma alteração legislativa nos termos que eu elaborei, certo? Da linha D, de minha autoria. Direito adquirido, para quem não sabe, o que é direito adquirido? Vou explicar para vocês agora. Para quem não sabe, e vou explicar de uma forma bem resumida. Direito adquirido é o direito que você conquistou, um direito que ingressou no seu patrimônio antes da mudança da lei. Ou seja, em relação ao filho, se o filho, vamos dizer que ele tem 21 anos de idade, hoje, agosto de 2023, ele é pensionista. Enquanto ele for estudante universitário, até os 24 anos, ele vai continuar recebendo a pensão militar dele. Por quê? Porque ele já é pensionista, ele já adquiriu esse direito. O direito de ser pensionista dos 21 anos a 24, ele já está exercendo esse direito, já ingressou no patrimônio dele. Então, isso é um direito adquirido. Então, se vier uma lei nova em janeiro de 2024, tirando os universitários como pensionista, ele já tem o direito adquirido dele, porque ele já está exercendo. Isso, em resumo, é direito adquirido. E o que é expectativa de direito? Por exemplo, a lei prevê um direito para você, mas você ainda não conquistou. Esse direito ainda não ingressou no seu patrimônio, você não está exercendo. Existe apenas uma previsão na lei. Logo, se a lei mudar, você poderá perder a expectativa de direito, no caso hipotético de pensão, de ser beneficiário dos 21 aos 24. Salvo se a lei prevê alguma exceção, alguma transição, como, por exemplo, os 1,5% que ocorreu em 2000. O que eu quero dizer? Você que está me assistindo, que é filho de militar das Forças Armadas, você tem aí os seus 20 anos, tá? Você não é ainda estudante universitário, você tem 20 anos, tá? Não é estudante universitário. E o seu pai, ele vem a falecer em 2025, sendo que em 2024 já mudaram a lei, não existe mais essa coisa de universitário. Com 20 anos de idade, você tem o quê? A expectativa de direito de conseguir uma pensão militar para o seu universitário. Só que em 2024 veio uma lei acabando com isso e não fez nenhuma transição, não veio nem esse negócio de 1,5%. Aí seu pai falece em 2025. Você vai ter direito à pensão de 21 a 24 para o seu universitário? Não. Por quê? Porque você não chegou a ter direito adquirido, você só tinha expectativa de direito. Então, essa é a diferença entre direito adquirido e de expectativa de direito, para fins legais. Vocês compreenderam? Se não compreenderam, voltem um pouquinho no vídeo que vocês vão entender muito facilmente. Eu estou sendo bem detalhista. Não importa se o vídeo vai demorar. Isso a gente pode ignorar. O importante é o vídeo ser exemplificativo, detalhista e que você entenda, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. O importante é que o nosso vídeo seja de excelente qualidade, de excelente conteúdo. É por isso que demora um pouquinho.
mas demora, mas você sai daqui sabendo praticamente tudo que eu explicar para vocês. Então, direito adquirido, expectativa de direito é isso. E uma última observação é a que eu coloco no final. Observação: não existe direito adquirido a regime jurídico. Por que eu fiz questão de informar isso? Primeiro, porque quando se fala em artigo jurídico ou em bate-papo jurídico, não existe direito adquirido no regime jurídico, muitas pessoas, o leigo, eles não sabem o que se trata. Para quem é da área jurídica e entende um pouco sobre direito, quando se fala não existe direito adquirido a regime jurídico, é fácil o entendimento. Mas quem é leigo, não é nem formado em direito, fica difícil. Então, por isso que eu trouxe. E vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que significa a afirmação. Não existe direito adquirido a regime jurídico. Vou falar para vocês agora. Como eu disse, eu vou dar um exemplo. O exemplo é o seguinte. Vamos supor. Você é militar e você ingressou nas Forças Armadas hoje, agosto de 2023. Vamos dizer que você entrou na Marinha. Quando você entra na Marinha, hoje, existe uma legislação que já existe, certo? E que você, ao ingressar na Força Armada, você está submetido a essa legislação. Você entrou hoje, você está submetido à Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares. Você estará submetido às regras da Lei 3765 de 1960, que está em vigor hoje, agosto de 2023. Até aí tudo bem, normal. Nada de novo, de estranho. Perfeito. Aí o que acontece? Você fica, a partir de hoje, você já está há 5 anos. Você entrou em agosto de 2023 e, vamos dizer, chegou no futuro, 5 anos, vamos dizer que continua essas mesmas regras. Não houve alteração nenhuma na Lei 6880 e nem na 3765. Não houve nenhuma alteração. Elas são iguais de quando você entrou em agosto de 2023. Tá? Agosto de 2023. Agosto de 2028. Certo? Nesse período, como eu estou dizendo, não houve alteração nenhuma. Mas vamos supor que em agosto de 2028 seja alterada a Lei 6880 e também alterada a Lei 3765. Para prejudicar. Geralmente a lei vem para prejudicar. Nas Forças Armadas, geralmente é assim, vem para prejudicar. Ou então, quando não é para prejudicar todo mundo, é para beneficiar uma certa categoria. Eu não vou entrar nesse mérito, mas vocês, militares, sabem o que eu estou falando. Foi o que aconteceu com a Lei 2019. Muitos militares foram beneficiados, mas a maioria, geralmente, na hierarquia mais baixa, se ferraram. A verdade é essa. Assim como os pensionistas se ferraram. Mas vamos lá. Agosto de 2023, agosto de 2028. Em agosto de 2028 mudou a legislação, certo? A 6880 e a 3765 mudaram para pior. Aí esse militar, vamos dizer que ele é segundo sargento da Marinha, ele fica sabendo que houve alteração. Nessas alterações não houve transição nenhuma, como aconteceu lá em 2000, com 0,5%, não houve nada de transição. Simplesmente houve alteração legislativa. Ela mudou para pior. Agosto de 2028 mudou para pior. Esse militar, segundo sargento da Marinha, aí ele chega no quartel, o pessoal começa a comentar sobre essa alteração nessas duas leis. Aí ele vai e diz assim, não, eu tenho direito adquirido. Vale para mim o que era antes, pois quando eu entrei em agosto de 2023, as regras eram desse jeito. Então, para mim, as regras vão continuar até que eu morra, ou então até que eu vá para a reserva remunerada. Tem muito militar que diz isso nas Forças Armadas. Se você é militar, você sabe o que eu estou falando. A pergunta é, esse militar, segundo o sargento da Marinha, está correto em dizer isso? Que ele tem direito adquirido, que a lei de quando ele entrou continue com ele até ele morrer, ou então ele for para a reserva remunerada, ou for reformado por idade, ou por doença, ele está correto? Ele não está correto, ele está absolutamente errado.
equivocado. Por quê? Porque não existe direito adquirido a regime jurídico. O que é o regime jurídico? É a lei, é a legislação, é o decreto, é a portaria. Ele não tem, ninguém tem direito adquirido a regime jurídico. A lei ela é muito abstrata. Existe lá os benefícios, por exemplo, do militar, tá? Promoção. Vamos dizer que a promoção, o segundo sargento da Marinha, a promoção dele seja no interstício a cada 7 anos, vamos supor. Aí ele está perto de atingir 7 anos para ser primeiro sargento. Aí vem uma lei no 5º ano dizendo que não são mais 7 anos, são 10 anos. Ele tem direito adquirido? Não tem. Por quê? Porque não existe direito adquirido a regime jurídico, que é, no caso, essa lei da promoção dele, ou decreto. Geralmente graduado é por decreto. As regras para a promoção oficial é que é lei. Vocês conseguiram entender essa questão de que não existe direito adquirido a regime jurídico? Com esse exemplo que eu dei, fica fácil de entender. Bom, eu já fui bem longo, mas foi necessário para vocês entenderem. Então, eu estou finalizando essa questão e a resposta eu ratifico. Você que é filho ou filha de militares das Forças Armadas, podem ficar tranquilos que o governo federal e o Congresso Nacional não vão tirar a pensão de vocês. O que pode acontecer é uma restrição a fim de que o filho e a filha entre 21 e 24 anos de idade não tenham mais direito à continuação da pensão apenas pelo fato de serem estudantes universitários. O que eu entendo tecnicamente que pode acontecer é isso, tirar os beneficiários, filhos e filhas, que tenham 21 a 24 anos por serem universitários. O que eu entendo que pode ser retirado é isso, da legislação da linha D. E incluir aquela questão que eu falei, que eu vou voltar aqui para vocês verem, que é a questão de incluir como beneficiário filho e filhas que tenham deficiências intelectuais ou mentais ou deficiências graves, para que fique em isonomia com os servidores públicos federais civis e com a Previdência Social, a fim de que haja uma razoabilidade diante da Constituição e diante do ordenamento jurídico brasileiro. Então, podem ficar despreocupados. Os pais e mães militares também fiquem preocupados. Seus filhos não vão deixar de receber pensão. O governo federal não vai fazer uma coisa dessa. Se fizer, é inconstitucional. Aí está tranquilo. Tá? Se o Congresso não resolver, o Judiciário resolve. Mas, a princípio, a resposta é essa. Apenas filhos e filhas de 21 anos a 24 que forem estudantes universitários não terão mais direito à pensão militar. Em regra, vai ser isso. Então, podem ficar tranquilos. E, em relação a direito adquirido a ser beneficiário dos 21 aos 24, se universitários, eu expliquei. Então, basta você verificar de tudo que eu falei, dos slides que eu mostrei, se você está enquadrado ou não nessa hipótese, em relação à data do falecimento do seu pai ou mãe militar. Certo? Podem ficar tranquilos, na verdade, estão fazendo uma tempestade num copo d'água em relação a essa ideia legislativa lá de 2018 do cidadão Lucas. Então, fiquem tranquilos, espero que eu tenha explicado satisfatoriamente esse assunto para vocês. E se você gostou do vídeo, gostou do que eu passei de conhecimento jurídico para você, dê seu like, faça seu comentário, inscreva-se no canal, clique no sino. Divulgue esse vídeo para outras pessoas, para militares e principalmente para os civis que são filhos e filhas de militares das Forças Armadas. Vocês vão estar ajudando muita gente apenas quando vocês mandam para o grupo de WhatsApp o meu vídeo, quando vocês compartilham nas suas redes sociais, quando vocês comentam nos quartéis, comentam com a família militar. Então, estou finalizando o vídeo de hoje. Agradeço imensamente a sua participação, a sua paciência por esse vídeo longo, mais um vídeo longo. E muito obrigado e até o próximo vídeo ou a próxima live. Até logo
Muito obrigado. Que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado. Até breve.